prazer, né, uma satisfação muito grande a gente se reunir, porque nós temos hoje, além do aniversário, vários outros motivos, né, que tornam assim muito significativa a sessão de hoje, né? Então, é um prazer tê-los aqui e está aberta a nossa sessão. Eu gostaria de fazer a apresentação do nosso convidado, o músico Michel Mendes. Ele é graduado em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Doutor em Estudos Clássicos, Latim e Grego Clássico. Também pela Unicamp. Professor de História com 21 anos de experiência em sala de aula. Autor de artigos científicos na área de História da Música, sendo ele músico, tocando violino, sintetizadores e gaita de fole escocesa. Tem 23 anos de experiência como gaiteiro e é membro da Sociedade Escocesa de São Paulo, St. Andrew Society. Participa de competições musicais de gaita de fole pela América do Sul, Canadá, Estados Unidos e Escócia. Convidamos então o músico Michel Mendes para a primeira apresentação artística. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Nós estamos comemorando os 37 anos na academia, mas também comemoramos 2 anos da nossa revista O Pensador, da qual tenho a honra de fazer parte da comissão editorial. Trabalho muito facilitado pela presença dos 2 grandes mentores, aí, o nosso presidente Rubens Pantano e o José Pellegrino, o editor responsável pela revista, que é de fato uma construção de todos nós, né? Nestes 2 anos, nós estamos lançando agora o número 5 da revista, com diversos artigos, e falo dos 5 números, né? Pela segunda vez temos um artigo, uma colaboração, né, de autores estrangeiros, dessa feita de irmãos argentinos, né? A primeira colaboração foi no número passado, com um artigo vindo da Venezuela. Isso tudo demonstra que a nossa revista está rompendo fronteiras, né, e se abrindo para colaboração mais abrangente, né. Temos aí, nesse número, dentre outros, um artigo do irmão José Pellegrino, que fala sobre os 37 anos da academia. Depois você mesmo vai apresentar, né, irmão? Estamos entre confrades aqui, embora esteja no papel de promover a cerimônia, eu me permito, com a anuência de vocês, nesta fala, ser um pouco mais informal. E nesse sentido, a entrevista, temos feito a cada número uma homenagem, uma singela homenagem, sem pretensão nenhuma, até a gente chama de entrevista, mas é até uma
ousadia chamar de entrevista, é uma conversa, na verdade, uma homenagem. Em cada número há um irmão, né? Vários já foram homenageados. Nesse número é o irmão Antônio Pereira, que está conosco. E para complementar a apresentação da revista, eu gostaria de pedir ao nosso presidente, que também faz parte do Conselho Editorial, que falasse um pouco do número 5, se puder. Perdão, agora com ele na mão aqui eu fico mais... E também destacamos o segmento Presença Poética, que é organizado pelo Acadêmico Argulo, né? Então aí tem o editorial, já mudamos aqui o 37 anos, né, que estamos completando nesse mês. Aí tem algumas palavras aqui da presidência, segura um pouquinho para mim, Tarcísio, que é melhor, senão não consigo. Algumas considerações que eu faço de início, né, sobre a revista, enfim, sobre a academia. Depois nós abrimos com um artigo sobre Francisco Glicério, de autoria do acadêmico Bueno. Depois desse artigo aí tem inclusive uma foto, né, com o Francisco Glicério e alguns personagens ilustres aqui da nossa história. Tem aí um artigo do acadêmico Elson, né, sempre também participa da nossa revista. Depois o nosso irmão e acadêmico José Ferracini sempre tem trazido aí nesse bloco chamado Reminiscências Maçônicas, né, sempre falando um pouquinho de artigos acadêmicos, né, da nossa querida academia. E desta feita aqui é o ex-acadêmico Arthur de Almeida Monteiro Filho. Depois nós temos um artigo do ilustre acadêmico Scarparo, O Tempo, uma pedra no caminho da maçonaria. Temos aí sempre as brilhantes crônicas, né, do acadêmico Marcelo Chaim. Depois eu escrevi um artiguinho, de certa forma já parte dele já coloquei no nosso grupo do WhatsApp anteriormente, mas eu escrevi então um pequeno artigo falando sobre um pouco da maçonaria na Argentina, em particular aquele café histórico que está situado exatamente em frente ao Palácio Maçônico, que é o chamado Café de Marco, né? Aí é uma imagem da sede das grandes lojas lá da Argentina, algumas imagens internas lá do café. É um café temático, né? Um pouquinho do café na sua origem, quando se reuniam aí os próceres, que eles chamam, da independência do país. E aqui uma imagem aí interna, né, do café. Aqui o sabre, uma réplica do sabre do General San Martín. E obviamente, como não poderia deixar de ser, todas as noites tem um copo d'água, né, no café. Essa é uma reunião de uma loja pós-sessão, né? Depois temos também um artigo muito interessante, muito bom, né, uma reflexão do nosso ilustre acadêmico Alessio. Aí o trabalho dos dois irmãos da Argentina. Esse aqui é o do lado esquerdo, o Guillermo, é o venerável mestre da loja lá, Gran Tríada. Tem um artigo interessante, bem básico de maçonaria, mas está em espanhol, tal. Mantive a língua de origem, né, para prestigiá-los. Depois nós temos a sessão Você Sabia, né, organizada também pelo acadêmico Scarparo. Uma matéria sobre a posse dos novos acadêmicos, tanto no mês como no outro. Aqui o João Luiz, que prestigiou, o músico que prestigiou o primeiro evento. Depois o violinista, o segundo evento. As cunhadas aqui presentes também foram contempladas aí na revista, né? Agradecemos sempre pela presença. O Tarcísio está sempre aqui
filmando as nossas sessões. O Pascoalim também contribuiu com o artigo, aqui presente. E o artigo, ou a entrevista com o acadêmico Antônio Pereira, eu creio que eu pulei aqui não sei, vamos ver, verificar. Acho que sim. Tem também aqui uma matéria, digamos, histórica, né, do acadêmico Pellegrino, falando sobre o 37º aniversário da nossa academia, inclusive com extratos, né, de considerações feitas anteriormente pelo nosso fundador, Mário Nani. Então a entrevista, e acho que encerramos depois da entrevista com a presença poética, que é organizado pelo acadêmico Argudo. E aí já a lista com os novos acadêmicos presentes. Então, dando sequência à nossa cerimônia, eu gostaria de convidar o músico Michel Mendes para a segunda apresentação artística. A obra Green Hills de Tirol. Bem-vindos, uma manhã bastante especial. Antes de iniciar a homenagem ao patrono da cadeira de número 25, eu cochichei ali para o nosso artista aqui presente, irmão Michel. Óbvio que tem muita técnica, mas só de ver ele ali já me faltou fôlego, viu? Não consigo correr daqui a ali, imagina eu tocando gaita de fole, sem chance nenhuma. Isso é só para quem tem preparo efetivamente. Meus irmãos, prometo ser muito breve, mas muito feliz de estar aqui podendo falar do patrono da cadeira de número 25, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, ainda bem conhecido como só Hipólito da Costa. Fica muito mais tranquilo aqui para todos nós. E como eu, pela minha fé, pela minha formação, e até porque nós entendemos dentro da própria ordem, não existe coincidências,
fiquei muito feliz em conhecer a história em detalhes do irmão Hipólito, porque na essência mostra muito do que eu entendo do que é importante na minha vida, né, de fórum íntimo, principalmente no que tange a coragem de enfrentar os desafios da vida. Existe aqui no Brasil, em Brasília, o Panteão da Pátria e da Liberdade, chamado Tancredo Neves. É um memorial na capital do nosso país destinado a homenagear os heróis da pátria, que de algum modo contribuíram para o engrandecimento da nação. Óbvio que se a gente for olhar os nomes hoje na íntegra, a gente vê que recentemente tende a ter tomado um cunho político meio esquisito, mas lá existe um livro de aço. Para quem já teve a oportunidade de testemunhar ou procurar na internet, é um livro muito grande, efetivamente de aço, onde é gravado no aço o nome de heróis nacionais. Entre eles temos lá o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o nome dele está lá. Marechal Deodoro, a Sua Majestade Imperial Dom Pedro I, Marechal o Duque de Caxias, o Marquês de Tamandaré, José Bonifácio da Silva Andrade, o patriarca da nossa independência, Ana Nery, heroína nacional, também tem seu nome registrado lá, José de Anchieta, Rui Barbosa, a Maria Quitéria de Jesus Alferes, que lutou em nome, pelas nossas cores, pela nossa bandeira, entre muitos outros. Hipólito da Costa também está lá. Também é considerado um herói nacional e tem o seu nome imortalizado nesse livro de aço. Mas quem foi ele? Bom, Hipólito da Costa, ele nasceu na colônia de Sacramento, hoje Uruguai, mas na época fazia parte do Império Português. Mas ele nasceu nessa colônia em 1774 e faleceu em 1823 na Inglaterra. Curiosamente, é um herói nacional que pouco viveu no Brasil, porém prestou serviços imensos à nossa pátria e também à ordem maçônica em geral. Os pais dele, que o pai dele inclusive servia ao exército imperial na época, sempre se preocupou demais com a educação de Hipólito da Costa, e desde muito cedo incentivava a educação, que quando ele terminou o que na época era chamado de preparatório, que ele cursou em Porto Alegre, ele foi enviado para a Universidade de Coimbra e se matriculou simultaneamente em 3 cursos superiores. Foram esses, né? Ele se formou em filosofia aos 22 anos, se formou em direito aos 23 e em letras aos 24 anos. Obviamente, eu penso nos meus filhos que têm preguiça de estudar matemática e português em casa, aí a gente pega umas inspirações dessas aqui, que realmente é um ser humano bastante diferenciado, né? Bom, e lá em Coimbra, ele recebeu um impacto, obviamente, de todo o movimento cultural da reforma universitária, promovida na época pelo Marquês de Pombal e seus confrades ali da ocasião, né? E ele se destacando, enfim, dentro da própria corte. Lembra, meus irmãos, estamos falando do final do século XVIII, início do século XIX. Quem estudava na faculdade de Coimbra, na ocasião, eram realmente aquelas pessoas influentes, eram os filhos das pessoas influentes, onde tinha grande penetração política, e não foi diferente com Hipólito. Lá ele conheceu as pessoas relacionadas com o Império, que logo perceberam nele o grande diferencial que ele tinha para articulação, as diversas línguas que ele falava, né? Aqui não vou ficar entrando muito no detalhe, até que ele foi incumbido de uma missão oficial de viajar aos Estados Unidos e ao México para conhecer novas práticas de tecnologia, mas na verdade, para ser honesto, ele foi lá de espião. Ele foi com uma encomenda do Império Português de aprender e trazer para Portugal uma série de técnicas agrícolas, de produção têxtil, de metalurgia, técnicas de comércio, etc. E ao México ele foi com a missão de, sim, contrabandear um inseto. Na ocasião, na região ali da América Central, e aqui eu vou pedir licença porque eu não consigo decorar, aqui ó, cochonilha, que era muito utilizado na fabricação de corantes alimentícios, né, e até para a indústria têxtil,
Só que o Império Espanhol não permitia a exportação e, por influência do Império Português, ele foi para lá para levar toda esses materiais, essas tecnologias lá para Portugal. Só que, durante a sua estada nos Estados Unidos, ele teve um contato muito ativo com a maçonaria na ocasião. Afinal, existiam, segundo os estudos, mais de 2.500 franceses morando na Filadélfia, não é nos Estados Unidos, lá na Filadélfia, fugidos, seja ainda dos resquícios da Inquisição, seja até mesmo da guerra promovida por Napoleão na ocasião. E ele foi diretamente impactado com os ideais de revolução, de igualdade, de fraternidade e de liberdade, e adivinha o que aconteceu com ele? Aos 27 anos, foi iniciado numa loja na Filadélfia. Com todo esse movimento, com toda essa paixão e esse encantamento, aliado à sua inteligência e conhecedor de tudo que o Império Português produzia para ser educado entre nós, e algo não tão positivo com o território nacional, e temos um professor aqui de história, que está aqui para me puxar a orelha, que responsabilidade, hein, Rubens? Você não me contou disso, hein? Mas ele não concordava, obviamente, com várias coisas, né? Como a questão da escravidão. Desde aquela época, lembre-se, não estou falando de época de Dom Pedro II, de Princesa Isabel, estou falando de muito antes disso. Já iniciou um movimento maçônico dentro da raiz do Império Português para promover a libertação dos escravos, a libertação econômica e a independência do país. Óbvio, com as suas diversas características da época, né? Não vou ficar entrando nesse mérito aqui. E uma ferramenta que Hipólito da Costa encontrou para divulgar os seus ideais foi fundar, obviamente, com a bênção, isso já na Inglaterra, com a bênção do Duque de Sussex, na qual ele era amigo íntimo, fundou um jornal chamado Correio Brasiliense, em 1808. É considerado o primeiro jornal brasileiro. Tem um concorrente chamado Gazeta do Rio de Janeiro, que é do mesmo ano, mas, como diz os registros, a Gazeta do Rio de Janeiro era um veículo do governo português, então só falava bem do governo português. E até os registros dizem que quem lesse a Gazeta do Rio de Janeiro ia achar que o Brasil, mesmo naquela época, era um paraíso, porque só vendia propaganda da ocasião. Hábito que não mudou até muito nos dias de hoje, né? Então a gente vendia lá. Então, a voz que existia maçônica para impactar aqui no Brasil era o Correio Brasiliense. E ele era produzido, editado, pensado na Inglaterra. Poxa, mas como é que isso impactava aqui? De novo, pelo meio da maçonaria, eles produziam, imprimiam na Inglaterra, mandavam para o Rio de Janeiro, para as lojas. Aqui eu não estou falando loja maçônica, eu estou falando de comércio. Efetivamente, para os vamos usar esse termo, né? Para o comércio dos ingleses, irmãos maçons, no Rio de Janeiro, que clandestinamente vendiam esses jornais, e os irmãos, eles nem se descartavam, porque era cópia reduzida, né? Então era contrabando, então circulava esse jornal com as ideias realmente de abolição, de independência, etc. Hipólito da Costa é considerado hoje o patriarca, ou pai da imprensa brasileira, justamente por esta iniciativa. Bom, isso fazendo um paralelo com a história do nosso país, meio que explica porque Dom João VI proibia a maçonaria com toda a energia em solo nacional, porque dentro do Império Português tinham aqueles que faziam isso. Mas lembrando que Hipólito da Costa fazia isso na Inglaterra. Até que chegou um dia que ele, desafiando todo mundo, falou: vou voltar para Lisboa. Vou voltar. Quem é que vai me prender? E voltou para Lisboa. O que aconteceu? Foi preso, obviamente. Passou alguns anos preso e, graças à articulação da maçonaria, ele conseguiu escapar da prisão. Sim, saiu fugido da prisão e passou disfarçado como empregado numa casa de alguns irmãos, onde só aí ele conseguiu fugir de lá, indo para a Espanha, passando alguns tempos e terminando os seus dias na Inglaterra.
Ele, além disso, meus irmãos, o Hipólito da Costa, ele editou e publicou esse jornal Correio Brasiliense de 1808 até 1822, inclusive todos eles disponíveis na internet, para aqueles que quiserem conhecer algum fato histórico em relação a isso. Alguns dados curiosos sobre esses volumes. A questão da abolição da escravatura no Brasil já estava sendo defendida isso desde o final do século XVIII, né? Muito tempo atrás ali, de uma forma planejada, estruturada, para evitar a miséria que poderia acontecer por, de repente, soltar milhares, beirando milhões de pessoas sem uma estrutura. Já mostrava uma preocupação da nossa ordem desde lá de trás. Já promovia e divulgava a necessidade da independência do solo brasileiro, independente de Portugal, por conta da corrupção, do tráfico de escravos, da economia falida da época, diversas de outras coisas. Eles lá defendiam, desde aquela época, tudo isso. De novo, desculpem a redundância, mas é importante, por isso, de Dom João VI e muitos outros, nos perseguirem, os nossos irmãos do passado, nesse quesito. Mas o Correio Brasiliense continuou firme de 1808 a 1822, quando foi proclamada a independência, na qual Hipólito da Costa julgou que sua missão tinha sido cumprida, portanto o jornal não fazia mais sentido ser publicado e encerrou a publicação do Correio Brasiliense em 1822. Então, graças à saga do Correio Brasiliense, Hipólito passou a história como patriarca da independência brasileira e habita a memória nacional como uma das suas mais luzentes figuras. Existem apenas 3 obras maçônicas desse nosso irmão. Um chamado Carta sobre, na época ele chamava de Framaçonaria, ou Framaçonaria. Essa é a primeira obra. A segunda obra tem um nome imenso, que é Narrativa da Perseguição de Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, natural da colônia de Sacramento, no Rio da Prata, preso com Z, preso aqui está com Z, e processado em Lisboa pelo pretenso crime de framaçom ou pedreiro livre. Esse nome imenso da segunda obra. E a segunda obra é o Esboço para a História do Artífice Dionisíacos. Todos eles publicados pelo Grande Oriente do Brasil, também disponíveis gratuitamente. Na reta final da sua vida na Inglaterra, exerceu funções de professor, tradutor, jornalista, impressor, além de ativista e político maçônico. Ele faleceu em 1823, um ano depois de encerrar as publicações do Correio Brasiliense. Curiosamente, sem chegar a saber que um pouquinho tempo antes, ele foi nomeado cônsul do Império do Brasil em Londres. Ele é patrono da imprensa brasileira e dos estudiosos da realidade brasileira. Ele estava sepultado na Inglaterra, na igreja St. Mary the Virgin em Hurley, no condado de Berkshire, mas em 2001 seus restos mortais foram translados para Brasília e atualmente estão nos jardins do Museu da Imprensa Nacional. Em 2010 o seu nome foi escrito no livro de aço, registrando para a posteridade como um herói nacional. A vida maçônica de Hipólito da Costa é imensa e eu me esquivei de ficar trazendo nomes, datas e lojas, porque são dezenas e dezenas, mas vale ressaltar a presença dele como, na época, entendiam que na Inglaterra ele era o representante oficial de todas as grandes lojas de Portugal e articulou junto à Inglaterra para que os tratados de reconhecimento, a formatação da maçonaria na Europa, boa parte é de responsabilidade de Hipólito da Costa. Inclusive, foi um dos participantes iniciais da famosa loja conhecida em português, a Loja das 9 Musas, que era uma loja de pensadores, de artistas, que, para os visitantes que aqui estão não sabem, foi de lá que nasceu a Unesco. Foi dentro dessa loja maçônica, a ONU, né, com todo aquele contexto da Segunda Guerra Mundial, etc., 1945, pouco depois, dentro dessa loja, surgiu a Unesco responsável pelos trabalhos artísticos, né, enfim, toda a parte intelectual aí do mundo. Hipólito da Costa também é responsável por isso, tem o seu dedinho lá. Então, meus irmãos, fico muito feliz e orgulhoso de ter a cadeira 25, tendo Hipólito da Costa como o patrono dessa cadeira,
E eu tendo essa responsabilidade de levar sempre à frente esta coragem, de não temer a prisão, de não temer fazer aquilo que for necessário para o progresso humano, da justiça, da igualdade e da fraternidade. Agradeço a todos pela oportunidade. Irmão Rubens, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado. Gostaria de convidar agora o ilustre acadêmico José Pellegrino Neto para saudar nossa querida Academia Campinense Maçônica de Letras pelo seu aniversário dos 37 anos. Acadêmico presidente, ilustres acadêmicos, ilustres visitantes. Eu vou continuar a história e a brilhante palestra proferida pelo professor José Ferracini na nossa última sessão solene, quando da posse dos 6 novos acadêmicos. Professor Ferracini, de forma brilhante, narrou o encontro onde foi arquitetado e aonde foi concebida a ideia da criação da Academia Campinense Maçônica de Letras. Conforme nos contou e nos narrou professor José Ferracini, extraído do resumo histórico do ilustre Mário Nami, foi numa tarde do dia 4 de novembro de 1984, na residência de Mário Nami, quando então eles comemoravam o trabalho vencedor sobre o rito brasileiro daquele grupo de brilhantes mentes que lá estiveram em Minas. Há 37 anos, então, portanto, porque não foi no mesmo ano, o encontro
E a ideia surgiu em novembro de 1984. E esta ideia se consolidou, se cristalizou no dia 15 de outubro de 1985. Portanto, quase um ano depois. Nami, para quem teve o privilégio de conviver com ele, aqui tem vários que conviveram, conheceram, eu diria que uma das qualidades maiores de Nami, uma sua qualidade assim, uma marcante pelo menos para mim, foi a sua obstinação. Homem extremamente obstinado. Por que posso dizer isso? Posso dizer isso porque empreendi a edição de um livro de Nami. O último livro de Mário Nami, eu participei ativamente em todas as etapas. Ele me ligava de manhã, à tarde e à noite. E ele queria saber para e passo. Nós lançamos o livro de Nami, se alguns acadêmicos se recordam, no Tênis Clube. E ele queria que as coisas ocorressem com perfeição. Perfeccionista ao extremo e obstinado. Então eu imagino, o único conviva dele da época é Manuel Lourenço Seragioli, que lamentavelmente hoje, infelizmente, não está presente por ser o nosso inspetor litúrgico da 7ª Inspetoria Litúrgica, e ele está investindo alguns irmãos no grau 33, na cidade de Santos. Posto isso, os irmãos, alguns eu tive o privilégio de conhecer, nós temos aqui eu vou ler agora um resumo histórico de Mário Nami. Esse resumo foi escrito em 2010, por ocasião do 25º aniversário, as nossas bodas de prata. Mário Nami, em seu resumo histórico, datado de 20 de outubro de 2010, por ocasião das bodas de pratas do nosso sodalício, humildemente, porque com toda a sua tenacidade, com toda a sua obstinação, ele é uma pessoa muito humilde. Para quem conviveu com Mário Nami, sabe disso. Afirmou: na fundação da Academia Campinense Maçônica de Letras, não houve pretensão da genialidade de Platão, a excelência de Richelieu, nem tampouco o requinte intelectual de Machado de Assis. Houve, acima de tudo, um espírito incentivador e a convicção de que um centro de união entre maçons aprimoraria e estimularia os ânimos intelectuais da ordem em nossa cidade. Ipsis literis, Mário Nami. Em minha opinião, hoje a Academia Campinense Maçônica de Letras transcende Campinas, transcende a região de Campinas, o estado de São Paulo, o Brasil e a América Latina. Essa sementinha plantada por Nami hoje é uma imensa árvore frondosa que gera deliciosos, maravilhosos frutos. A instalação pública foi realizada uma noite de gala, no dia 17 de outubro de 1985. As datas de fundação são divergentes da data da instalação pública. E eu quero citar aqui, na época, o prefeito Dr. Roberto Magalhães Teixeira, presente na cerimônia, o presidente da Câmara,
Dr. Carlos Cruz, Dr. Amâncio Augusto Malheiros Lopes, digníssimo delegado regional de Polícia de Campinas, representantes do Tribunal de Justiça do Estado, entre outras autoridades civis e militares. A cerimônia foi presidida pelo general Morivaldi Calvé Fagundes, honradíssimo presidente da Academia Brasileira Maçônica de Letras, que deu posse individualmente, primeiro a Mário Nami, que depois de eleito seu primeiro e efetivo presidente, empossou cada um dos seus pares. Eu vou citar aqui, a maioria em memória, mas alguns foi do nosso convívio. Um, que eu tive a oportunidade de conhecer, porque era da minha obediência, inclusive, Benedito Jorge Fará. O Fará brincava muito com o Nami. Quem se lembra, eles eram os dois libaneses, né? E Fará, quando queria provocar Nami, chamava ele de Sírio. Eu falei, por que Fará? Porque Sírio é o português do Líbano, né? Então ele fala que ele gostava de provocar o Nami na época. Eles eram muito divertidos. Quer falar, Scarparo? De Turquinho, né? E o Fará é uma grande cabeça, né? Tanto que a cidade judiciária hoje leva o seu nome. Mário Ducati, do qual ele ocupou a mesma cadeira que ocupa Bento Quirino Simões dos Santos. Paulo José Otaviano, Francisco Stolfi Neto, o grande historiador da Loja Independência, muito amigo meu também. Conheci e frequentava a sua residência. Guilherme Fernando Nogueira, Aloísio Moratori Rodrigues, o Assir Martinelli, Arley Arnaldo Madeira, Manuel Lourenço Seragioli, Cesário Morei Rosses, H-O-S-R, Rossier, né? Não sei como pronuncia isso. Hã? O R vem depois, mas tudo bem. E uma outra grande pessoa que também tivemos o privilégio de conviver aqui na academia, que foi Paulo Piratininga Pinto. Cada um dos seus membros foram revestidos dos seus colares, né, acadêmicos, na época, e tomaram assento. E a academia, desde então, veio crescendo. Hoje também, coincidentemente, no dia 15, hoje é o dia do professor. Aqui temos vários. Meu eterno professor, professor José Ferracini, mas eu também, em nome dele, quero homenagear Rubens Murilo Marques, emérito educador, Rubens Pantano Filho, Scarparo, Marco Antônio Fiore Scarparo também, educador, professor. Eu também me incluo, mas não sou tão brilhante quanto esses outros que citei. E também nesta data, no mesmo ano, coincidente ou não, Outubro Rosa. Por isso, vim vestido de rosa hoje, em homenagem às mulheres. A campanha internacional de combate ao câncer de mama, que foi... esqueci do meu parceiro, meu amigo, André. Você ficou nesse cantinho, eu estou procurando lá, e velho tem desvio, né? Então, foi. Pascoalinho, levanta a sua mão aí, por favor. Pascoalinho também é professor de... Parabéns pelo seu dia. Contando um pouquinho da história do Dia do Professor,
O primeiro decreto imperial foi de 1827 por Dom Pedro I, que instituiu uma homenagem ao professor, no dia 15 de outubro. Em 48, o estado de Santa Catarina passou a decretar feriado no estado no dia 15 de outubro. E ele só foi efetivado e foi consolidado como projeto de lei, o Dia do Professorado, no dia 15 de outubro de 1963, pelo então presidente João Goulart. Ok? Então esse é o histórico do Dia do Professor. Quem instituiu o ensino fundamental no Brasil foi Dom Pedro I, através desse ato imperial do dia 15 de outubro de 1827. Só como um pequenino resumo histórico do Dia do Professor. O professor está presente na vida de todos nós, né? Todos nós dependemos um dia de um professor, ou por um curso de mestrado, ou para ser alfabetizado, ou para qualquer área do conhecimento humano. O nosso professor também, deixa eu homenagear o músico, que não é fácil ser mestre, né? Estava me recordando com o professor José Ferracini de um conto, um artigo que ele escreveu para um dos simpósios, não me lembro qual, nem de que ano, onde ele conta os seus primeiros passos como professor, na época chamado mestre-escola, onde ele tinha que caminhar, se empoeirar todinho, mas não se esquecia do lenço para limpar, né, o sapato, tirar a poeira, como professor substituto, orgulhoso, até se tornar essa grande cabeça que é hoje o professor José Ferracini. Sempre alguém com quem podemos aprender alguma coisa. Também devo lembrar que o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, ele foi instituído no dia 15 de outubro de 1987, pelo então presidente norte-americano maçom, que foi iniciado em 1949, Gerald Ford, por influência da sua mulher, que tinha acabado de superar um câncer de mama. Então, tríplice coincidência, feliz coincidência entre essas datas. A fundação da academia, o Dia do Professor, tudo a ver com a nossa academia, e o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, o programa internacional, o Outubro Rosa. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de ter falado para os meus pares e gostaria, hoje, teria preparado uma homenagem para a pessoa que me indicou, que me trouxe para a academia, que é o único remanescente que frequenta a nossa academia, Manuel Lourenço Serajoli. Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Homenageio todos vocês. Ok? E agradeço a todos vocês por serem meus pares. E ao Serajoli especificamente. Obrigado. Agradecemos as palavras do nosso irmão e confrade José Pellegrino Neto. E convido então o nosso Dr. Michel Mendes para mais uma apresentação.
Amazing Grace, Dr. Michel Mendes. Então, eu gostaria de convidar agora o nosso ilustre acadêmico, Dr. Rubens Pantano Filho, presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, para a apresentação do livro que está sendo lançado hoje, em primeira mão, Ensaios, Educação, Ciência e Tecnologia. Me deixa assim muito feliz o fato de que é a terceira sessão consecutiva que nós temos uma publicação sendo apresentada, né, com participação de acadêmicos. Na posse realizada no mês de agosto, o nosso irmão ilustre acadêmico Frederico fez a apresentação, né, do seu livro em coautoria com o Eric, um irmão também, que é alguns adquiriram, né, um livro assim muito interessante, né, centrado aí na época da nossa República, com alguns fatos históricos e outros fictícios, né. O mês passado, na posse dos novos acadêmicos, dos 3 novos, nós tivemos também o lançamento de um livro, que é o mais crônica de todos os tempos, de autoria do irmão e acadêmico Marcelo Chaim. Então isso mostra que a nossa academia está produzindo, né? E hoje eu tenho a satisfação de apresentar, eu vou colocar também no grupo de WhatsApp, eu já coloquei a revista, para que vocês possam observar depois. Me permito também ir até o computador para apresentar. O trabalho. Ele promove agora, a partir de segunda-feira, um congresso de ciência e tecnologia promovido pelo nosso instituto, para o qual são convidados vários palestrantes de várias universidades, né? Já levamos pessoal da USP, da Unicamp, enfim, das grandes universidades do país, né? E por ocasião desses encontros, nós sempre promovemos a publicação de 2 livros que são coletâneas, né, de artigos, obviamente, de cunho acadêmico, ligado à ciência, educação e tecnologia. E como não poderia deixar de ser, nós estamos lançando esse primeiro, lá no Instituto vai ser lançado na segunda-feira à noite, estou apresentando em primeira mão aqui na nossa academia. Esse livro, obviamente, eu participo da organização. A professora Kelly é também doutora na área de língua portuguesa, minha colega lá no Instituto, e o professor Ricardo também é doutor na área de educação e é vice-diretor da FATEC de Sorocaba atualmente, né? O livro, ele consta de 16 artigos escritos tem 29 professores participantes, né? Vou aqui ampliar um pouquinho. Nós temos aqui a participação, obviamente eu participo, né, com um artigo. O artigo, creio que os colegas que são da área de exatas vão gostar, né? Rubens Murilo Marques, Scarparo, os engenheiros, porque Rubens Murilo e o Scarparo vão lembrar que escrevi um pouquinho para os estudantes de física de engenharia, escrevi junto com um colega, que é o efeito Einstein de Haas, né? O Einstein é um dos poucos trabalhos experimentais dele, né? Onde os dois, Einstein e um Lander de Haas, que foi um físico holandês, eles propõem um experimento que, de certa forma, digamos que comprovou aquela teoria das correntes elétricas moleculares, né? Que juntou, digamos, a eletricidade com o magnetismo. Então a gente fez um artiguinho sobre esse tema. E o nosso acadêmico também, João Alexandre Pasqualin Filho, aqui presente, também é professor universitário, trabalha com questões ambientais, ele tem um artigo sobre a questão de resíduos, né, sólidos da construção civil, né? Então, um artigo que depois gostaria que vocês apreciassem. E também a nossa cunhada, minha esposa, Maria Ângela Lorenzoni, que é doutora em psicologia, também tem um artigo na área de educação, né? Então eu vou colocar esse livro, ele saiu no formato e-book e mais daqui uns 10 dias sai da gráfica também no formato impresso. Ele tem distribuição gratuita, né? Não tem, obviamente, cunho comercial. E não poderia deixar de fazer uma menção aqui ao seguinte, né? Os
os acadêmicos sabem que todas essas publicações nossas de cunho cultural, acadêmico, a nossa instituição lá, ela permite que a gente trabalhe, escreva, mas verba para publicação não tem, né? Então a gente sempre conta com a colaboração de instituições, de empresas, né, de irmãos que sempre colaboram. Já em outras oportunidades, a Fundação Carlos Chagas nos prestigiou, né, com algumas publicações, e eu queria citar aqui que esses empreendimentos aqui, o Zé Carlos Toninha, um irmão lá de Indaiatuba, a construtora Coluna também é do irmão Edson Careta, Devec Passione também, de um outro irmão lá de Indaiatuba, e aqui está presente a empresa do... Bom, deixa eu ir para baixo, depois eu volto aqui para o que eu gostaria de falar. O Rui Cabral também é um irmão de Indaiatuba, Ever Express é uma transportadora de um irmão, né, da cidade de Santos, e eu estou destacando aqui a empresa do nosso irmão e acadêmico José Pellegrino, porque é sempre um irmão que está sempre presente nas nossas publicações, né? Tem uma sensibilidade com as questões educacionais e culturais. E, na verdade, eu solicitei para esses irmãos um patrocínio para um projeto cultural que eu realizo com o pessoal da Argentina, né? Todos sabem. É um livro que está sendo publicado, vai sair no próximo mês, né? Que é uma discussão também com vários professores, bailarinos, né, sobre o tango argentino, e foi o patrocínio que eu solicitei a esses irmãos. Esse livro que será publicado no próximo mês, ele é vendido a praticamente preço de custo, né, porque são projetos culturais lá do Instituto, mas nós fizemos dele uma venda antecipada. Por incrível que pareça, na venda antecipada nós vendemos quase 250 exemplares, né, entre pessoas que se dedicam ao tango. E aí, como disse aos acadêmicos, quando não há cunho comercial, então a receita proveniente da venda desse livro que os acadêmicos aqui, o Pellegrino e os outros irmãos patrocinaram, nós revertemos para a publicação desse livro no nosso instituto, de modo que eu estou homenageando todas as empresas nos dois livros, né, pela sensibilidade em nos patrocinar. Então, eu vou colocar ele já está pronto, né? Eu poderia até mostrar aqui, mas faltou um detalhezinho que eu pedi para fazer a correção. Então, eu colocarei na segunda-feira no nosso grupo. Ó. Então, esse é o artigo do nosso ilustre acadêmico João Pasqualin, Resíduos de Construção Civil, um panorama acerca da problemática e aspectos legais pertinentes nas esferas federal, estadual e municipal. Depois, nós temos aqui, aqui está o meu artigo aqui com um colega, o Reginaldo, um colega de Ribeirão Preto, o efeito Einstein de Haas, e da nossa cunhada, Maria Ângela. Está aqui, ó. Tecnologias do ensino, a sociedade da aprendizagem. Então, espero que apreciem o nosso material. E como eu registrei no início, eu fico muito satisfeito porque é a terceira sessão seguida na qual nós apresentamos, né, a publicação que tem a participação de irmãos e acadêmicos. Eu espero que continue assim, né? Que na próxima tenhamos também.